Vamos seguir nesse assunto, gente? Duro, doloroso, mas importante. Conversamos a partir de agora com a Luciana Temer. Ela que é advogada, professora da PUC de São Paulo, também presidente do Instituto Liberta, que acredita em educação para a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Luciana, bem-vinda aqui ao Radar. Obrigada por topar essa conversa com a gente. Te tem a Luciana? Obrigada. Bom dia, estou aqui. Pronto. Agora sim. Obrigada, Luciana. Obrigada pela oportunidade, Roberta, de falar sobre esse assunto que é tão urgente, né? É duro, mas é muito urgente a gente colocar nas palavras certas, né, Luciana? Essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, absolvendo um homem de 35 anos, acusado de estuprar uma menina de 12, na região do Triângulo Mineiro. E esse argumento, né, de vínculo afetivo, infelizmente, não é inédita aqui no Brasil. E vem numa esteira de inúmeras violações às nossas meninas, às nossas crianças. Como é que vocês do Instituto Liberta estão acompanhando esse caso? E como é possível ser aceitável ainda uma decisão como essa? Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns quadros aqui que a gente pode dar para quem está nos assistindo para começar a pensar essa questão, né? Primeiro, o último censo demográfico do Brasil, que foi 2022, constatou que mais de 34 mil meninas de até 14 anos se autodeclararam casadas. Então, acho que é muito importante que a gente entenda que este caso vem à tona, ele é emblemático, mas não é uma exceção. Se a gente tem mais de 34 mil meninas que se autodeclaram casadas com menos de 14 anos, esta não é definitivamente uma situação isolada. Depois tem um outro dado que eu quero trazer, que eu acho significativo. Um levantamento de 2023 mostrou que no Brasil nasceram por dia 38 bebês, filhos de mães de até 14 anos. 38 bebês por dia de filhos de mães. Então, assim, a gente está falando de um quadro, Roberta, que não é excepcional, né? Então, acho que isso é a primeira questão. A gente tem que olhar isso como um problema estrutural no país. Segundo, que, como você disse, essa decisão não é única. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em 2024, deu uma decisão relativizando uma situação de estupro de vulnerável, exatamente num caso parecido com esse. Então, a gente tem que olhar muito seriamente para isso, entender que isso não é uma exceção, que isso é uma regra, e que o Judiciário está fazendo é, de forma absolutamente inadmissível, traduzir uma certa invisibilidade e uma aceitação cultural destas relações no país. Pois é, você falou em aceitação cultural. O que seria possível fazer como sociedade, como Estado, para proteger essa menina, já que a gente percebeu que a família dela e a escola não conseguiram fazer, né? A escola avisou sobre a ausência e assim foi possível entender que ela estava vivendo com esse homem. A família, a gente tem informações de que sabia, né, que ela vivia com esse homem, com esse maior de 35 anos. Que tipo de interferência seria possível? Olha, a gente tem que olhar para o fato de que a maioria dessas meninas que se autodeclaram casadas, eu diria que quase a totalidade, tá? Que se autodeclaram casados ou que têm filhos antes dos 14 anos, são meninas de alta vulnerabilidade social. Então, não dá para separar esta questão da vulnerabilidade social. Então, a gente precisa entrar com um suporte. Eu diria o seguinte: educação é fundamental para a prevenção da violência sexual. Mas o que a gente está falando nesse caso, Roberta, é a aceitação por parte de uma mãe que vinha também sendo sustentada por este sujeito que ela entregou para a filha, né? Porque a filha para se casar. Então, a gente tem uma situação aqui na qual existe uma naturalização, inclusive por parte da família. Mas que família é essa, Roberta? Dá para crucificar esta mãe? Esta mãe também é uma mãe miserável que provavelmente já vem de um ciclo de violência. Então, eu acho que o que a gente está falando aqui tem que bater muito fortemente esta é uma realidade do país, esta é uma realidade que está ligada à vulnerabilidade social. A gente tem que fazer esse alerta e transformar esta realidade com cultura, com educação, com suporte para as famílias, mas, sobretudo, a gente não pode admitir que um órgão do governo, um poder judiciário, naturalize esta situação. Porque quando o poder judiciário de uma corte superior do país naturaliza, ela autoriza esta violência. Então, a gente tem que olhar para isso. O caso é muito complicado, eu não tenho uma receita para dar aqui, é tanta coisa que a gente tem que olhar, mas uma coisa é certa:
As autoridades não podem naturalizar esse comportamento. E foi isso que aconteceu com a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É uma decisão assustadora, né, que vem movimentando várias instituições da nossa sociedade. O Liberta acredita na educação e no trabalho nas escolas, né, como forma de prevenção de exploração sexual e violações aí dos direitos dos menores. De que forma esse trabalho de educação deve ser feito? Como a gente deve educar as nossas crianças, as nossas meninas, para tentar evitar que sejam vítimas de uma realidade, né, que está posta no nosso país? E eu acho que aqui a gente está falando até, não é nem dessa relação de casamento, mas é dessa violência sexual intrafamiliar. Porque é preciso também que as pessoas entendam que a maior parte dos estupros praticados contra crianças, meninas e meninos, de até 14 anos de idade, acontece dentro da casa da vítima, mais de 69% dentro da casa da vítima, praticado por familiares. Então, eu estou falando de uma outra relação que não é a suposta relação afetiva, marital, mas eu estou falando de uma violência sexual e estupro praticada dentro de casa por pessoas próximas, conhecidas, familiares da criança. E aí sim, Roberta, o Instituto Liberta acredita muito na autoproteção da criança. E a autoproteção que pode se dar a partir de uma educação que seja protetora. Convido todo mundo que está nos assistindo a entrar no site do Liberta. Lá nós temos um guia feito para familiares e cuidadores de crianças de 0 a 10 anos, como educar seus filhos, filhas, netos e netas para se fortalecerem, para enfrentarem esta violência sexual. Lógico que a obrigação é sempre do adulto, o papel é sempre do adulto, mas a gente pode criar crianças mais fortes. E se você for lá, você vai ver que proteger crianças e adolescentes da violência sexual não significa falar nem de sexo nem de violência. Ela pode aprender de uma forma muito mais lúdica. E para terminar, Luciana, por que na visão de vocês, do Instituto, né, casos como a gente vem acompanhando de Jeffrey Epstein, um caso de repercussão internacional, que envolve celebridades, envolvem autoridades, comovem tanto, né, a sociedade e claro que são casos importantes de serem solucionados, mas essa violência diária que está na raiz da nossa cultura aqui do país parece que já não causa mais tanta comoção. Eu acho que é uma questão mesmo para a gente olhar, Roberta. Você veja, aqui no Brasil a gente teve um caso muito emblemático, que foi o caso do Samuel Klein e do Saul Klein. Foi um caso tipo Epstein, a moda brasileira. Né? Era alguém muito rico que também explorava sexualmente meninas. E a gente falou muito pouco sobre isso. Mesmo aqui no Brasil, sobre o nosso caso, a gente falou muito pouco sobre isso. Então, esses casos são importantes para dar visibilidade. Mas a gente nunca pode esquecer que essa violência cotidiana e os dados que a gente trouxe aqui nessa reportagem mostram exatamente isso, né? Como é naturalizada e como essa violência é cotidiana. Também vou convidar as pessoas a assistirem, está livre no YouTube, um documentário que o Instituto Alana e o Instituto Liberta fizeram, chamado Um Crime Entre Nós. Um crime entre nós. É sobre isso que a gente está tratando aqui hoje, Roberta. Um crime que está entre nós e que a gente está convivendo com ele passivamente. Luciana Temer, muito obrigada por essa conversa, essa entrevista. Admiração pelo trabalho que vocês fazem. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Roberta. Abraço.